Palavra de Deus, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 5, vai dizer assim: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para trazer, ou para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo. Puseram a arca de Deus aonde? De novo, puseram a arca de Deus aonde? Aonde colocaram a arca de Deus? E levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aió, guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Repita comigo: Davi e todo Israel se alegrava perante Deus, com todo o seu empenho. Diga: com todo o seu empenho. Com todo o seu empenho. 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca à casa de Obed e Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed Edom em tudo que ele tinha. Em tudo que ele, diga glória a Deus. Acredito eu que os irmãos já perceberam. Nós estamos em propósito e durante essa semana já separamos o altar para consagração, e está aqui, irmãos. Nós adquirimos com a graça e a permissão de Deus a arca da aliança. Amém? Nós adquirimos a arca da aliança, a réplica, é claro, porque nós sabemos que a verdadeira arca da aliança, ela foi escondida por uns homens chamados coatitas. Amém? Então, nós trouxemos aqui, e esse é o símbolo máximo do tabernáculo feito por Moisés. E esse símbolo representa nada mais e nada menos do que a presença de Deus, mas para aqueles amantes da palavra, amantes do estudo bíblico, sabem que a arca da aliança, ela é nada mais, nada menos representativa como o Senhor Jesus. Ela é representada por Cristo. Pastor, que é isso que o senhor está falando? No livro de Êxodo, a palavra de Deus vai dar detalhes a respeito dessa peça tão maravilhosa. E eu digo para vocês que eu tenho muito temor e tremor por causa desta peça. A palavra de Deus diz que a arca da aliança, ela ficava no lugar santíssimo. Existia 3 ambientes dentro do tabernáculo.
Existia um ambiente onde se apresentava os sacrifícios, que era o pátio. Existia um lugar santo, aonde ficavam os pães e também o menorá e a mesa da proposição de Deus. Mas existia uma cortina, essa cortina de uma grande espessura, e que do lado de dentro ficava apenas a Arca da Aliança. Amém? E essa Arca da Aliança, ela foi feita com muitos detalhes. E eu vou falar aqui, eu queria que você tivesse muita atenção para tudo que eu vou falar aqui, para os detalhes, para que eu possa depois entrar na mensagem, na revelação de Deus. A Arca da Aliança, ou também conhecida como a Arca do Testemunho, representava literalmente Jesus Cristo, ou chamado hebraicamente Yeshua. A arca, ela foi feita com madeira de acácia, uma madeira muito difícil de ser achada e também de muito valor. Essa madeira de acácia hoje ela quase entrou em extinção por ser tão rara, entendeu? E essa madeira, ela tinha gumes ou pontos chamados nós, né? Aonde ela se tornava de difícil trabalho, mas na mão do exímio carpinteiro, esta madeira, ela virava uma madeira de excelência. E por que que Deus dá ordem para que a arca, ela fosse feita com essa madeira de acácia? Eu perguntei aos grupos ainda há pouco, dá para você ver a madeira de acácia ali? Por quê? Porque ela está revestida de quê? De ouro. Então, a ordem de Deus foi fazer a arca com a madeira de acácia e revesti-la com ouro puro. O ouro deveria ser puro. Agora, o que eu não falei para os grupos, e vou começar a revelar aqui, é que tem 2 domingos atrás que eu preguei aqui sobre o ouro. Quem lembra a pregação do ouro? Que o ouro só se torna puro se for tirado dele o quê? A escória, lembra? O ouro só torna-se puro se ele for levado ao fogo e dele for arrancado a impureza que é conhecida pelos ourives como escória. Aí sim, ele fica um ouro puríssimo, de muito valor. Então Deus dá ordem para que revista toda a arca, assim como também os varais que representam o ministério. Aí é coisas profundas demais, né? Esses varais são representados como ministério. Ele tem 4 argolas cercando as arcas. E essa semana ainda vamos falar muito sobre isso. Mas quero chamar a atenção para vocês de coisas, né, que aparentemente você olhando aos olhos nus você não entende. Só mesmo se aprofundando é aonde eu me apaixono pela palavra de Deus. E por que a madeira ela foi adicionada na arca? Por que Deus não pediu para que Moisés fizesse a arca diretamente com ouro, pastor? Porque a arca revela 2 essências: a madeira, a essência da terra. A madeira representa a humanidade de Cristo e o ouro representa a sua divindade, querendo nos mostrar na lei hebraica que Jesus Cristo, ele tem 2 essências, assim como nós. Nós temos a essência terrena, mas temos também a essência do céu. Só que há uma diferença. Jesus Cristo já está com coroa, nós ainda vamos possuir a coroa. Amém? Jesus Cristo, assim que morreu no livro de Apocalipse, vai dizer que ele foi visto por João, um discípulo amado. Assim que João olhou para o céu, eis que olhei, vi um homem, aleluia, ele vestia vestes brancas, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei no céu e Senhor aonde? Não existe Senhor na terra como esse Senhor. Não existe rei no céu como este rei. Pastor, eu acredito que existe outros planetas habitáveis. Amém. Eu posso também conjecturar ou acreditar, mas eu digo que se existe uma outra população fora do planeta Terra, ele também é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, como isso? Porque a palavra nos revela que diante desse nome, todo joelho se dobrará. A palavra não está dizendo que só diante dos terráqueos
terráqueo se dobrará, aqueles que estão no céu também vai se dobrar diante dele, e todos vão dizer: Santo, Santo, Santo é Jesus Cristo. Amém? E segundo a ordem de Deus para Moisés, os artífices fizeram em cima do propiciatório, que é essa parte aqui, parecida com uma coroa, para poder revelar a essência de rei que ele é. Se você pode perceber, a arca ela tem 4 lados. Em alguns lados ela tem cachos de uva. Do outro lado, ela tem uma coroa, e assim sucessivamente. Isso por fora, porque por dentro, deixa isso para lá, né? Porque por dentro, a arca, de um lado, ela tem a cara de uma águia. Do outro lado, ela tem a cara de um leão. Do outro lado, ela tem, e deixa para a semana que vem. Se eu falar tudo, você não volta terça nem quinta. Amém? Enfim, a arca ela é cheia de mistérios, né? E eu coloquei algo interessante aqui. Toda a arca foi revestida de ouro puro, e em cima tinha uma bordadura que representava a coroa de Jesus Cristo. Aí eu coloquei mais o seguinte aqui, ó, na parte de cima do propiciatório, 2 querubins ajoelhados e com as suas asas olhando para dentro da arca. Aqui vem muitos mistérios, porque talvez você não saiba por que os querubins que foi postos por Deus na arca não estão olhando para o alto, não estão olhando para o lado. Eles estão com a arca, as asas, uma encosta na outra, e eles estão olhando para dentro, porque eles estão simbolizando, velando o testemunho. Jesus Cristo, ele disse muito sobre tudo que estava dentro da arca. Tinha 3 elementos dentro da arca: a vara que floresceu de Arão, tinha dentro da arca as tábuas dos testemunhos que Moisés trouxe do monte, que é os 10 mandamentos, e também uma bacia cheia de pão, o pão que desceu do céu. O que é isso hebraicamente falando, né? E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é interpelado pelos fariseus. Os fariseus perguntam assim, os fariseus falam assim: vem cá, os nossos pais comeram do maná que caiu do céu. Jesus é muito inteligente, irmãos, e Jesus ouve, não deixa, não interrompe ele. Jesus fica calado. Mas o que vocês têm que dizer? Não, nós conhecemos Moisés, somos servos da Torá, nós vivemos a Torá, nossos pais comeram do pão, e tu o que dizes? Ele levanta os olhos e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Todo aquele que comer de mim jamais terá fome. Pastor, que é isso? O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que ele era o pão que estava dentro da onde? Por quê? Porque segundo a lei, todo maná que caísse do céu não podia se ajuntar, não podia guardar, porque senão criava bolor, estragava, apodrecia. Mas a palavra diz que anos e milhares de anos depois, quando Salomão prepara o templo de Salomão e vai guardar a arca, o sacerdote tem que olhar lá dentro, porque o sacerdote tem que saber se todos os elementos estão lá. E quando ele abre, ainda está lá dentro a vara que floresceu de Arão, está lá as tábuas do testemunho, e o pão não apodreceu não, porque tudo que está da parte de dentro da arca, tudo que está na parte de dentro, tudo que está na presença de Deus, não apodrece, não estraga. Pois bem, não toda a palavra, tá, gente? Isso aqui é só um flerte, né, introdutório. A palavra ainda vem daqui a pouco, tá? A arca do testemunho, hebraicamente falando, né, ela é chamada de Aron Kodesh, né? Aron Kodesh, a arca da aliança. Amém? Talvez você não saiba. Você sabe por que ela é chamada arca da aliança? Você sabe por que a arca da aliança?
Você sabe por que a arca do testemunho? Hã? Você sabe por que também ela é conhecida como a arca do concerto? Hã? São 3 nomes representativos a tudo que está dentro dela. Arca da aliança, porque Jesus Cristo veio à terra e por meio do seu sangue ele disse ao que aos discípulos? Quando ele fez os discípulos beber do cálice: este é o meu cálice, o sangue da nova. E por que arca do testemunho? Porque dentro da arca estavam as tábuas da lei, que conhecido também as tábuas do testemunho. Amém, gente? E está faltando qual agora? Arca do concerto. Por que a arca do concerto? Porque segundo a palavra de Deus, né, a Bíblia diz que Deus manda Moisés escolher Arão. O povo discorda, né? O povo não concorda. Aí o que Arão faz? Fica triste. Moisés vai diante da arca e consulta a Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? O povo está dizendo que Arão não pode ser o meu segundo, não pode ser sacerdote. Aí Deus fala assim: Arão, sabe o que você vai fazer, Moisés? Você vai pegar uma vara, vai mandar os líderes, somente os líderes, trazer varas secas, e nós vamos enterrar essas varas. Essas varas não podem ter nenhuma folha, elas têm que estar totalmente seca. E a palavra de Deus diz que eles enterram a vara e Moisés fala assim: vá para casa, porque no outro dia vocês vão ver o concerto de Deus. A Bíblia diz que quando os líderes voltam no outro dia, eu vou pregar sobre isso ainda essa semana, os líderes voltam correndo para saber se realmente Deus estava na vida de quem? De Moisés. Porque quem tinha falado não foi Arão, foi Moisés. A Bíblia diz que quando eles chegam no outro dia de manhã, qual foi a vara que floresceu? A vara de Arão. Só vou deixar a pontinha do iceberg, tá? Você pode estar em terra seca, mas se foi Deus que deu a ordem, a tua vara ela vai florescer. Deixa isso aí para terça-feira, amém, irmãos? Então a arca, ela é muito representativa. E agora vem a parte mais gostosa, que eu gosto de ouvir. Toda vez que Moisés entrava no tabernáculo, irmãos, e que ele queria falar com Deus, ele passava por esses 3 ambientes, até chegar na cortina. Abria-se a cortina e chegava-se diante da arca, diante da presença. E a Bíblia diz que quando Moisés começava a falar com Deus, diante da arca, aqui no meio, tá vendo aqui? Aqui no meio, entre as 2 asas, surgia-se um filete de luz. E esse filete de luz era conhecido como a Shekinah de Deus. E Deus começava a brilhar aqui. Uma certa vez, a presença de Deus aqui foi tão forte e Moisés estava tão atribulado, Jefferson. Moisés precisava mostrar para o povo que Deus era com ele. Aí sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que a presença estava aqui. E Moisés falou: Senhor, quando eu chegar lá fora, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para eles? A Bíblia diz que a presença que estava aqui sai daqui e cola no seu rosto. E Deus fala: não diga nada, apenas vá lá para fora. A Bíblia diz, espera aí, crente, a Bíblia diz que a presença sai daqui, cola no rosto de Moisés, e o rosto de Moisés começa a brilhar. Só que Moisés não poderia sair e dar as costas. Moisés, ele faz como Neemias, ele sai da presença de Deus, toca na cortina, abre a cortina. Quando ele abre a cortina, tem 2 milhões de hebreus lá fora. E quando se abre a cortina, que os hebreus olham, o rosto de Moisés está como? Está brilhando. E antes de Moisés dar uma palavra, o povo abre a boca e diz assim: Moisés, fale tu com ele, porque nós sabemos que tudo que ele falar contigo se cumprirá.
Pega no braço desse crente que está do teu lado e fala para ele: vai ter momentos que a presença de Deus, ela vai colar no teu rosto e você não vai precisar abrir a tua boca para falar nada, porque antes de tu abrir a boca, eles vão ter que ver. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver. Aí, como é que alguém, a pergunta é, como que alguém conhecedor desse poder, como é que alguém conhecedor de tamanha graça não vai trazer a presença de Deus para onde? Para si. Como é que alguém conhecedor de todas as histórias, diga-se de passagem, querido, Davi, ele era um conhecedor exímio. Ele era um conhecedor exímio da palavra de Deus. E se tinha uma coisa que Davi amava, era a presença de Deus. Só que todo amante da palavra de Deus, ou todo seguidor da palavra de Deus, não era porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e agora eu começo a entrar na mensagem. Não era porque Davi amava a presença de Deus que ele não estava sujeito a erros, que ele não estava sujeito a errar. O que nós temos que entender é que nós não somos seres de outro planeta, Robocop, Mulher Maravilha, Super-Homem. Nós somos sujeitos a erro, a falha. E até um homem segundo o coração de Deus agora erra. Ele falha, porque o que nós lemos aqui, a palavra de Deus vai dizer que Davi agora, ele vai dizer, vamos trazer a arca da aliança para Jerusalém, para a casa de Davi. Eu quero a presença de Deus dentro da nossa casa. Só que a Bíblia diz que Davi, ele comete um erro que muitas das vezes nós cometemos. Nós vamos consultar a pessoas e esquecemos de consultar a Deus. Davi, ele queria alegrar o coração dos líderes. E muitas das vezes, por você querer alegrar o coração das pessoas, você acaba desalegrando ou entristecendo o coração de Deus. Às vezes, para você fazer os outros se sentir bem, tu entristece a Deus. Tu faz os gostos de pessoas e acaba deixando Deus triste. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele reúne os mais sábios da cidade. E agora ele vai dizer, sabe o quê? Ele vai dizer para eles, vamos trazer a arca da aliança? Vamos trazer a arca da aliança. O que nós vamos fazer? E o conselho dado a Davi foi, coloca a arca da aliança em cima de um carro novo. Presta atenção, coloca a arca da aliança em cima de um carro novo. Sabe por que Davi, ele coloca a arca da aliança num carro novo? Porque Davi, ele tinha visto isso com os filisteus. A palavra de Deus diz que os filisteus carregavam as imagens de Dagon, em cima de carros novos. Davi, vendo aquilo tudo, Davi disse, eu vou seguir o exemplo dele. Mas Salomão é tão sábio que fala, olha, eu sigo tudo que meu pai fez, menos isso aqui. Se tem uma coisa que vocês não devem seguir é o conselho dos ímpios. Porque quem segue o conselho dos ímpios sempre vai dar errado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com os conselhos que você segue. Principalmente de quem não professa a fé. A Bíblia diz que agora Davi vai seguir os conselhos dos filisteus. E fala, vai colocar a arca em cima de um carro novo. A Bíblia diz que Davi começa a puxar o carro. E uma festa é dada. Eu contei aqui para vocês. Li ali para vocês. Que está escrito. Que o Israel inteiro se alegrava sobremaneira. O povo cantava de todo o coração. Sabe por que eu fico louco, apaixonado pela palavra? Porque eu já preguei essa mensagem as 3 vezes, aqui na igreja. Só que Deus, ele me revela detalhes. E a Bíblia diz que chegando em Quidom, a arca, juntamente com a carroça, tropeça. Os bois tropeçam. Quem segue conselho de ímpio, quem não consulta a Deus antes de fazer alguma coisa, só vive tropeçando. Só vive tropeçando. Só que preste atenção, quem foi o culpado? O boi, a carroça ou a pedra? Porque, peraí, se o terreno era rochoso, então o que a carroça estava passando ali? Pega isso ou não?
Tu tem que ter estratégia antes de tomar suas decisões. Você tem que examinar o terreno. Às vezes tu está querendo passar de carro num terreno que só tem pedra, só tem prego. Amém? Deixa isso para lá, né? Porque para dar um glória a Deus agora ficou difícil. Porque são atitudes, são decisões que fazem com que você perca tempo. A Bíblia diz que a arca agora ela vai cair de cima do carro. E Uzá, filho de Abinadab, ele estende a mão e ele segura a arca para a arca não cair. Só que a Bíblia diz que ninguém que fosse sacerdote poderia tocar onde? Na arca. Uzá teve uma boa intenção? Sim ou não? Sim, mas morreu. O reino de Deus não é feito de boa intenção. O reino de Deus é feito de obediência. Pastor, mas ele deveria deixar a arca cair no chão? Sim. Porque aí a condenação não seria dele. Seria de quem? De Davi. De quem colocou sobre a carroça. Às vezes tu está colocando a mão onde não é para colocar e quem está pagando o preço é você. Às vezes você está falando, não, é uma boa intenção, é só para ajudar, e tu bota a mão. Aí fulano se safa, você entra. Então cuidado onde você está botando a tua mão. Cuidado aonde você coloca a tua mão. Só coloque a mão aonde Deus te ordenou. Se Deus não te ordenou, não coloque a mão. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que então Uzá morre. Davi fica desgostoso. Eu ainda vou entrar na mensagem. Davi fica desgostoso. Aí Davi fala, como trarei eu a presença para a casa de Davi, para a cidade de Davi? E de repente, quando Davi olha, quem está diante dele? Quem? É Obed-edom. Só que a Bíblia, ela me dá o segredo. Lê aí que você vai ver, está escrito Obed-edom, o Geteu. Aqui está a revelação da mensagem. Por quê? Porque Obed-edom não era só um homem que estava ali. Obed-edom não era qualquer um que estava ali, pastor. Obed-edom nada mais era do que da linhagem dos levitas. Obed-edom fazia parte da linhagem dos levitas. Obed-edom era um geteu. Ele era parente de Corá, um dos filhos dos coatitas, daqueles que guardavam a arca. Quem são os coatitas? Aqueles que guardam a presença, aqueles que guardam a arca. Agora eu pergunto, estou devagarzinho entrando na mensagem. Agora eu te pergunto, o que Obed-edom estava fazendo ali, se ele não foi convocado para segurar a arca? O que Obed-edom estava fazendo ali? Se quando Davi convocou o povo, disse, coloquemos a arca da aliança em cima dos cavalos. Por quê? Porque eu digo para você, o sonho de um levita era poder chegar o dia de poder botar a arca, a presença nas costas e carregar. Era o sonho dele, era o sonho de um levita. Presta atenção, tinha levitas que nasciam, cresciam, viviam, morriam, mas nunca tiveram oportunidade de carregar o quê? A presença. Mas a palavra de Deus diz que Obed-edom estava lá. Aí Davi deu a ordem para colocar a arca na carruagem, mas Obed-edom disse, não tem problema, não tem, pode não estar nas minhas costas, mas eu vou andar do lado dela, eu vou estar aqui, vai que alguma coisa dá errado, vai que alguma coisa acontece. Sabe qual é o tema da minha palavra? O adorador e a presença. Aleluia. Olha só o que eu escrevi aqui. Só poderia levar a arca da aliança os levitas. Aleluia. Os filhos de Coate. Os coatitas, aqueles que guardavam a presença. Agora eu te pergunto, imagina Obed-edom olhando para Davi e falando assim, caramba, era para mim estar levando a arca. E a arca está nas costas de um boi. Às vezes, não é porque você preparou, pastor, me preparei
preparei. Eu falei, é eu que vou levar. Tem que ser comigo. Às vezes, quem não merece, quem nunca se preparou, quem nunca pediu, nunca recebe. Aonde você fala, aonde a palavra de Deus diz no livro de Salmo, capítulo 53, Asaf entra em parafuso, porque Asaf fala assim, Senhor, não é possível. As pessoas, o Senhor, temem o Senhor ainda prospera. E os meus pés resbalaram, oh glória a Deus. As pessoas que abusavam de Deus prosperavam e ele não prosperava. Aí ele disse, sabe o quê? Antes que os meus pés resvalem, entrei no santuário de Deus. Porque ele era o quê? Ele era levita, ele era sacerdote. Quando se entra no santuário de Deus, vê o quê? Vê o quê? Vê o quê? O que que vê? O que que vê? O que que vê? A presença de Deus. Aí ele diz, entrei no santuário de Deus e acabei com todos os pensamentos que estavam me rodeando. A presença de Deus me satisfaz. Eles podem conquistar, eles podem crescer, mas tudo que eu desejo é estar na tua casa. É estar na tua presença. Olha aqui, o significado de se preparar é estar pronto. Só que quem se prepara, quem está pronto, tem que estar pronto para qualquer circunstância. Então, Obed-Edom, ele se prepara. Imagina ele falando, rapaz, quem vai levar a arca somos nós. É nós que vai botar nas nossas costas a presença. Ele sonhava com isso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi dá uma ordem contrária. Mas o mais lindo aqui, eu escrevi, é o seguinte, às vezes a oportunidade não será dada a quem se prepara. Porque as circunstâncias, aleluia, as circunstâncias vêm para provar se realmente você está preparado. Às vezes você vai se preparar, mas você não vai receber. Às vezes você vai se preparar e quando falar assim, joga no meu peito, é comigo, a fatia do bolo vai ser dada a outro. Aí eu te pergunto, se você estiver realmente preparado, o que vai acontecer? O que aconteceu com Obed-Edom. A palavra de Deus diz que Obed-Edom, ele não fala mal de Davi, que era o rei. A Bíblia diz que Obed-Edom não murmura, porque adorador não murmura. A palavra de Deus diz que Obed-Edom, ele não critica Davi. Ele não fala assim, caramba, Davi fez errado, Davi pecou, poxa, Davi é ruim. Olha o que Davi está fazendo. A Bíblia diz que Obed-Edom, eu li para você, ele vai cantando do lado da arca de todo o quê? De todo Corá, de todo Corá, de todo Corá. A arca está passando aqui e ele está cantando de todo Corá, porque o verdadeiro adorador não adora pelo que ele tem. O verdadeiro adorador não adora pelo que ele é. Ele adora porque ele adora adorar. Ai, tu não pegou isso aqui, eu vou falar de novo. O adorador adora porque ele adora o que, igreja? Então Obed-Edom está o quê? Obed-Edom está o quê? Tu adora que eu visite a tua casa. E a arca está o quê? Tu adora que eu visite a tua família. Tu adora. Ei, a Bíblia não diz, Jefferson, que Obed-Edom estava assim. Essa arca tem que tropeçar. Essa arca tem que cair. Tem que acontecer algo de ruim. Sabe por quê? Porque quem se prepara não precisa querer mal de ninguém. Quem se prepara não precisa puxar a cadeira de ninguém. Quem se prepara não precisa se preocupar com cadeira. Quem se prepara sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar até você. Pega
no braço desse crente e fala para ele assim: pode estar demorando, pode demorar, outras pessoas podem receber na tua frente, mas uma hora vai chegar, uma hora ela vai chegar até você. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ei! Olha pro teu irmão e fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada atrás da rocha. Tentaram esconder Obed-edom, mas no rosto de Obed-edom estava a palavra. Ele se preparou. Ai, 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 ai. Aí, quando a carroça tropeça, a Bíblia não diz. Obed-edom poderia fazer o quê? Poderia ou não poderia? Ele era um levita. Mas a Bíblia diz que Obed-edom fica na o quê? Posição. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a Nabas. Aí o que acontece? Usar sem sabedoria nenhuma faz o quê? Vai tentar segurar. Mas a Bíblia diz que ele não estava preparado para segurar. Presta atenção. A oportunidade pode vir para outra pessoa. Mas o que adianta ir para ela se ela não está o quê? Para segurar. Fala pro teu irmão, não esquenta a cabeça. Dá oportunidade para outras pessoas. O que adianta ir para ela se ela não se preparou para receber? O que adianta ir para ela se ela não se preparou para segurar? O que adianta? A Bíblia diz que usar agora faz o quê? Morre. E Obed-edom está o quê? Obed-edom morre. Os bois estão tropeçando. E Obed-edom está o quê? Os bois estão tropeçando. Davi está chorando. E Obed-edom? Ei, o pau tá quebrando, carroça virando, boi quebrando pata, homem morrendo. E Obed-edom o quê? Eu me preparei, Senhor, me preparei. Senhor, eu tô preparado. Se vir pra mim, eu tô pronto. A Bíblia diz que então Davi olha. E quando ele olha, os olhos de Davi caem quem? Obed-edom. Aí Davi diz: vou deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom. Obed-edom não só segurou a arca. Obed-edom fez o quê? Fala pro teu irmão, vai chegar um tempo que tu vai ter que segurar, mas depois tu vai ter que guardar. Mas bem-aventurados são aqueles que guardam do que segura. Fala, ei, a oportunidade era para segurar, mas ele se preparou tanto que Deus falou: pode deixar na casa dele, porque ele vai guardar direitinho, ele vai proteger minha presença. Quem pode aplaudir o nome desse Deus? Quem pode aplaudir o nome desse Deus? Cadê aqueles que estão se preparando? Cadê aqueles que estão se preparando? Estou caminhando para o fim. A cerejinha. A Bíblia diz que Davi vai buscar a arca na casa de quem? Não. Davi vai buscar a arca na casa de Abinadab, que estava em Queriate Jearim. Só que o relato, quando passa-se os 3 meses, alguém chega lá no ouvido de Davi, depois de 3 meses, alguém, isso aqui é muito forte.
Depois de 3 meses, alguém chega lá na casa de Davi e fala assim: Davi, não tem a arca que tu deixou na casa de Obed-edom? Rapaz, o cara prosperou de uma maneira. Rapaz, tudo que o cara tá fazendo dá certo. Davi, pelo amor de Deus. Aí sabe o que eu fico pensando? Que a arca ficou na casa de Abinadab e ninguém contou testemunho de Abinadab. Pastor, que negócio é esse? Isso é revelação, irmão. Isso aqui não está no Google, não. Isso aqui é palavra. Por que a arca ficou na casa de Abinadab e ninguém foi lá falar para Davi? A casa de Abinadab está sendo abençoada. Mas 3 meses se passaram, todo mundo começou a comentar. Rapaz, olha, Davi, eu sei que tu deixou a arca lá na casa do homem, mas o homem está prosperando, o homem está abençoado. Tudo que o homem faz está sendo abençoado. Aí Davi fala, sabe o quê? Não, tem que ir lá buscar a arca. Tem que voltar lá para buscar a arca. Por que na casa de Abinadab não teve testemunho, mas na casa de Obed-edom teve? Porque a arca só prospera quem tem a essência que está dentro dela. Fala para mim. Testemunho. Por que Obed-edom prosperou? Porque ele tinha um testemunho. Ele estava preparado. A Bíblia diz que os filisteus tomam a arca e levam para a cidade de Dagon. Botam a arca de frente de Dagon. Dagon acorda, caído de frente à arca. Volta no outro dia, eles falam assim, foi um terremoto. Bota Dagon de pé de novo. Aí bota Dagon de pé de novo. No outro dia, quando chega, Dagon está de novo caído aonde? Diante do quê? Da arca. Aí eles falam assim, bota de pé, bota de novo, é terremoto na madrugada. Eita, glória a Deus. Aí quando chega no outro dia, Deus fala assim, quer saber? Agora eu vou espedaçar esse negócio de chamado Dagon. Quando eles acordam de manhã e que eles vão procurar, não tinha rosto, não tinha pé, não tinha braço, não tinha boca, não tinha mais nada. Aí os filisteus levantam e falam assim, vamos tirar a arca desse lugar, meu amigo, porque em vez de trazer bênção, trouxe maldição. E a palavra de Deus diz que Obed-edom está no quê? Se preparando. Na casa de um é maldição, mas na minha casa vai prosperar. Na minha casa é bênção, na minha casa é bênção. Ah, meu pai. Ei, bênção só é bênção para quem se... Tem gente que não se prepara para o que pede. Quando recebe, vira maldição. Então você tem que se preparar para aquilo que tu está pedindo a Deus. E a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, e eu vou concluir já a pregação. Concluir. A Bíblia diz que Davi chega lá na casa de quem? Obed-edom. Obed-edom, vim buscar o quê? Vim buscar a presença. Obed-edom abre a porta. Davi toma um susto. Por quê? Porque a presença que estava aqui. Pois não, meu rei. O que o senhor veio buscar aqui mesmo? Eu vim buscar a presença, mas acho que eu vou ter que levar você junto comigo. Ai, você não pegou! Você não pegou a presença, estava onde? Estava onde a presença? Estava onde a presença? Estava no rosto do homem. Para onde Obed-edom teve que ser levado? O palácio. Obed-edom teve que ser levado para onde? Está entendendo? O quanto mais você se prepara, maior vai ser aquilo que Deus vai te dar.